Que durante seus estudos o senhor deve ter já um ponto de vista para passar, porque o senhor falou assim, tudo bem que é algo espiritual, mas tem base científica. E até onde o que a gente chama de espiritual não é científico. Exato. E apenas a gente não consegue tornar tangível. Exato. E por isso a gente chama de espiritual. Porque eu acho que é tudo numa cadeia só. Sem dúvida. Em algum momento isso se encontrou, professor, nos seus estudos? Claro, claro. A gente vê uma pegada hoje em dia muito forte no que tange a física quântica, tentando comprovar aspectos que até então eram observados como espirituais. E isso está ajudando muito a humanidade, Sim. né? Porque faz com que as pessoas percebam que é possível melhorar de vida. É possível você ser uma pessoa mais equilibrada, mais estável, mais ordenada, desde um ponto de vista espiritual, que agora está sendo bancado cientificamente. Pra você ter uma noção, a palavra meditação é uma das palavras mais procuradas no Google, ainda mais depois da pandemia, essa Sim. coisa, porque todo mundo quer uma certa paz interior. Fato. E eu, com 17 anos de idade, eu percebi um troço muito maneiro, que é a coisa do silêncio. O silêncio, ele é vivo. O silêncio, ele é consciente. O silêncio, ele tem conhecimento brotando de dentro dele. O silêncio, ele é inteligente. Eu não consigo ficar em silêncio. Eu estou falando do silêncio... O silêncio mental. É quase impossível. Isso. Então, deixa eu te traçar uma linha. Tá. O cara, ele ganha na vida, ele cresce na vida se tiver uma atitude coerente no sentido de atingir as suas metas. Para isso ele vai precisar de energia, saúde, ele vai precisar sair da cama de manhã, e o que essa energia faz é colocar em pauta, em prática, os pensamentos que ele tem. Todo pensamento tem um pouco de energia e um pouco de inteligência. Pensamentos muito claros são pensamentos que têm muita energia e muita inteligência e, consequentemente, podem decorrer em ações muito produtivas e, portanto, resultados ótimos na vida, gerando felicidade. Agora, se eu não sei de onde nasce um pensamento, eu acabo levando muito gato por lebre, né? Eu penso muito abobrinha. Eu perco tempo, eu perco dinheiro, eu perco saúde, eu perco energia com pensamentos que são inadequados. Ou que nunca vão acontecer. Pensamentos que não vão alavancar a minha vida. Porque eu posso pensar que eu vou ganhar na loto. Sim. Tudo bem, isso é bom. Mas as chances disso acontecer são bem pequenas. São mínimas, exatamente. E a gente é saber filtrar no final das contas, né, professor? Porque eu acho que assim, o ser humano tem uma tendência a pensamentos catastróficos. Não sei se por uma questão de ancestralidade, nosso cérebro costuma tentar poupar nossa energia, proteger a gente. Então, quase tudo envolve uma precaução, um medo, eu diria. Sendo que quase 90% desses medos não vão se materializar nunca. Isso trava muita gente. Claro. Acho que a meditação, se a gente conseguir botar nossa mente em silêncio e organizar de fato os pensamentos que merecem nossa atenção, a gente já tem aí uma avenida para a prosperidade muito mais pavimentada do que até antes da pessoa descobrir isso, né, professor? Sem dúvida. O medo é uma praga. O medo ele tem um valor prático, que é o de te livrar da roubada. Sim. E isso você experimenta, né, o valor equilibrado do medo, quando você tem saúde. Né? Você tem o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O sistema simpático ele te prepara para a guerra ou para a fuga. E o sistema parasimpático é o que te dá steady state, é o que te dá estabilidade. Você pode ir para a guerra, mas você não pode ir nervoso. Perfeito. Não a ponto de perder a razão, a sua calma, a sua estabilidade. Isso. O grande lutador é assim. Exato. O senhor falou, veio vários nomes na minha cabeça. Tem pessoas que entram concentradas em fazer o trabalho e tem aquele cara que trava. O Rickson agora tem falado sobre, acho que é jiu-jitsu fantasma. Jiu-jitsu invisível. Jiu-jitsu invisível. O Rickson segue a sua filosofia como assim, não, eu não estou falando da sua filosofia como patente, mas tem muito a ver o que ele pratica com o que o senhor fala. Você vê quantos anos ele demorou, né, a gente demora,
para entender que toda a força ela vem do silêncio. Toda a força vem de um estado parado. Da inércia, né? Da inércia. Essa inércia que para a maioria das pessoas parece um estado mórbido, um estado de desinteresse da vida, um estado de distanciamento da realidade, eu descobri que na sua essência é o próprio estopim da vida, é da onde a vida começa. O pensamento ele começa de um ponto que é silencioso. Se você tiver a capacidade de mergulhar profundamente em você mesmo, chega um momento em que você é capaz de descobrir de onde a bolha do pensamento nasce, de onde ela eclode. Então você entra num lugar completamente silencioso, mas um lugar totalmente vivo, consciente. A gente chama isso de repouso em alerta. É um quarto estado de consciência diferente do sono, do sonho e da vigília. Esse estado de repouso em alerta é um estado de tremenda paz interior. Paz, paz, paz. Quando essa paz se instaura, a insegurança vai embora, o medo vai embora. Imediatamente você tem uma forma de regular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Essa paz, ela migra de dentro da meditação para o lado de fora, ela vaza quando você abre os olhos. E ela começa a funcionar como uma base muito equânime para o seu raciocínio. Você começa a se acostumar a pensar com a mente quieta. Quando você pensa com a mente quieta, você é capaz até de antecipar o movimento do oponente, vamos botar assim, isso em termos de artes marciais. Sim. Você está tão quieto internamente, que é como você quase que consegue ler na mente do outro o que o outro está se preparando para fazer. O momento em que um jogador dá um chute perfeito para o gol, o momento que uma bailarina faz uma pirueta perfeita no municipal, o momento em que um surfista pega um tubo perfeito em pipeline, enfim. Você sabe o que passa na cabeça dessas pessoas? Não. Nada. Se Você passar está vivendo o momento. Se passar alguma coisa, você não faz aquilo. Então, silêncio. Eu estou falando sobre isso. É você cultivar um estado de harmonia interior, mas que não tem nada a ver com intelecto, não é uma coisa intelectual. Tá claro. É feeling, é sentir, Sim. é sentido. Isso no mundo da gente é muito incomum. Por quê? Porque todo mundo é treinado para fazer. A gente estava falando sobre metas, acordar e ter ali as coisas a honrar, cumprir, etc. Você imagina que eu sou um profissional que eu treino o cara em não fazer. Não sei se você se lembra, o Ayrton Senna, Nelson Piquet, os caras cochilavam no cockpit de um carro antes da largada de um grande prêmio. Sim. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Você vai lá no fundo e colhe dentro de você um estado de quietude, de tremenda harmonia. E aí você joga esse estado de quietude, de harmonia, de estabilidade, de ordem, no meio da guerra, no meio do conflito. Nossa. E aí você vai testar quais as suas respostas apoiado nessa harmonia diante do conflito. Certamente serão maravilhosas. Eu não tenho dúvida. A pessoa consegue render mais. O que a galera entende, de uma forma geral, e essa foi muito a minha discussão dentro da educação física, é que você só ganha fazendo. Sob certo aspecto, isso é correto. Mas para você fazer, você tem que ter uma base de estabilidade para poder ter o ímpeto linear, para você andar para frente. Uma flecha você pode atirá-la no alvo com as mãos. Você tem um certo alcance. Agora, se você conseguir retesá-la no arco, você multiplica a força dela absurdamente. Então, o pensamento que ele é gerado a partir do fundo, do silêncio, ele tem uma força muito maior do que o pensamento que é gerado a partir da superfície. Nossa. O pensamento... A ilustração do arco foi perfeita. É isso aí. O pensamento a partir da superfície, ele não consegue levar em conta muitas variantes. Se você for na profundidade... Ele vai operar com muito mais detalhes. Então, as chances do que você está pensando atingir a meta, delas atingirem a meta, serão muito maiores. Porque tem menos ruído. Sim. Tem menos ruído. Antes de chegar a treinar esse tipo
de estado espiritual, a pessoa tem que se conhecer, né, professor? Porque tudo que o senhor está falando acaba em mergulhar fundo. Exato, mas Né? olha só, a questão não é se conhecer primeiro para aprender a meditar É depois. simultâneo. É simultâneo. O que você tem que ter é interesse em melhorar a sua vida. Tem que Sim, ter. sim. Agora, é fácil para um presidiário aprender a meditar? Não está fazendo nada. Eu digo, não é difícil. A técnica é mamão com açúcar. É uma técnica fácil. Muito diferente de outras técnicas de meditação, né? São 4 coisas que me levaram a MT. A tradição, a facilidade, a base científica e a rapidez com que você obtém benefícios. É rápido? Rápido. 1 semana. Uau. Eu treino uma pessoa em 1 semana e depois eu acompanho essa pessoa. Tenho que acompanhá-la durante um tempo. Não para ensiná-la a meditar, já que é muito fácil, mas para ajudá-la na implementação da rotina, que não é uma coisa habitual, porque a gente não aprendeu isso dos nossos pais. Nossos pais não aprenderam dos nossos avós não aprenderam dos nossos bisavós. Agora, lá atrás, as pessoas tinham o hábito de fazerem pausas, elas faziam pausas durante o dia. O ócio era uma coisa comum. Sim. Hoje em dia, o ócio é um pecado. Hoje em dia, o ócio é um pecado. Se o cara se sentir cansado e falar, pô, eu vou dar uma parada, lá na voz, para não, vagabundo, vai trabalhar, vamos. Olha o tempo aí, o tempo é grana, cara. É isso. Entendeu? Então, se você conseguir ter um equilíbrio, bom equilíbrio entre repouso e atividade, você vai curtir muito mais a vida. A vida, ela não deveria ser uma luta. Não deveria. Luta que eu digo aí no sentido negativo. Sim, né? sim. Porque você educa, pensa bem, você tem filhos? Tenho 5 anos, lindo, maravilhoso. Isso, tenho 3. Né? Você imagina educar um filho com essa perspectiva, olha, meu filho, a vida é uma luta. Não, vai viver tenso. A criança já vai crescer neurótica. Meu pai me dizia que eu tenho que lutar, porque ele lutou, meu bisavô lutou, meu avô lutou, e a vida é uma luta, eu tenho que lutar. Então você tem que tomar cuidado para não queimar a largada. Meu filho, tudo bem, você vai ter que se esforçar muito, porque você quer crescer na profissão, você quer comprar uma casa, você quer sua família, tudo bem. Né? Mas toma cuidado com você. Né? Busca sempre sua paz, né? Busca sempre o reino de Deus dentro de você, porque ele está aí dentro de você. Isso aí não é caô, não é conversa fiada. Né? A vida começa dentro de você. Você só pode dar para uma pessoa o que você tem. Então, se você não toma cuidado com isso, imagina como é que vai ser com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu trabalho. Né? Porque a vida é um dá e recebe. Sim. Você só dá o que você tem e só vê no outro o que você consegue enxergar. Se você não cria uma profundidade dentro de você, e essa profundidade, mais uma vez, é paz, é silêncio. E isso não é um mito. Um negócio assim, pô, isso aí é para guru, isso aí é um negócio... Não, cara. Você vê que as pessoas gostosas de ficar do lado são pessoas que têm um magnetismo próprio. Essas pessoas, no fundo, elas têm uma estabilidade em si mesmas, que só o fato de ficar do lado dela parece que já te alivia. Verdade. Te dá um relax, te deixa de boa. E outras pessoas, às vezes, são riquíssimas, são pessoas poderosas e tal, mas são pessoas que não te deixam bem. Fato. Isso, às vezes, ocorre com o ambiente. Às vezes você entra num ambiente, é um ambiente tenso, bonito, mas tenso. Às vezes não, você entra num ambiente simples, mas é um ambiente agradável, gostoso, se deixar você fecha os olhos, se acalma ali, entendeu? Então, essa reciprocidade é indubitável, você não foge dela. Você está o tempo todo dando para o mundo e o tempo todo recebendo do mundo. Quando você está muito estressado...